Boa noite, Escola de Sabedoria, boa noite, povo de Deus, boa noite, Igreja do Evangelho Quadrangular. Paz seja com todos. Estamos aqui mais um dia reunidos para crescer em conhecimento, crescer em estratégia, para poder continuar a servir o nosso bom Deus Todo-Poderoso. Por isso, nesse primeiro momento, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Deus Santo, graças nós te rendemos por esse momento, porque aqui estamos, Pai, para aprender da tua vontade, aprender, Pai, da tua obra, tomar posse, Pai, daquilo que tu tens para nós, para que possamos, a serviço seu, poder levar a tua palavra, levar o Evangelho, testemunhar aquilo que tu fazes em nossas vidas. Pela tua misericórdia que hoje se renovou, Pai, estamos aqui de pé, felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai querido, obrigado pela tua graça sobre nossas vidas, obrigado pela tua mão poderosa sobre a nossa igreja, sobre a vida do nosso pastor Fernando, sobre a vida da liderança, de toda a membresia. Obrigado, Pai, pelo teu prover de transformar, Pai, no meio dessa pandemia, o culto como essencial, uma atividade essencial, porque é de Ti que vem a cura, Pai, é de Ti que vem o milagre, Senhor, é de Ti que vem o reerguimento para dias melhores, e esses dias melhores só podem existir na Tua presença, Senhor, porque nós somos sustentados em meio à adversidade. Tu és o nosso socorro em tempo presente. Por isso aqui estamos, Pai, em alegria, para aprender da Tua vontade. Manifesta, Pai, o Teu Espírito nos ensina, nos abasteça, Pai, em conhecimento, através da Tua sabedoria, a qual nós pedimos para esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos para o 14º capítulo da apostila, que Deus não existe. E hoje o tema é uma pergunta: a teologia, ela explica Deus? O estudo que nós fazemos de Deus explica quem Deus é? Interessante essa pergunta, né? Então nós vamos ler algumas colocações filosóficas a respeito da existência de Deus, colocações cristãs sobre o mesmo respeito. Mas antes eu gostaria de ler para vocês, e eu gostaria que você da Escola de Sabedoria já recebeu o material já foi divulgado antes da aula, para que você possa participar, acompanhando a leitura, para que possamos aprender juntos. Você da igreja, que ainda não pertence ao grupo de WhatsApp da Escola de Sabedoria, havendo seu interesse, entre em contato para que possamos adicioná-lo, porque a Escola de Sabedoria, ela vem agora com um novo formato, idealizado pelo diretor da escola, pelo nosso pastor Fernando, que a partir da semana que vem nós estaremos com um novo formato, numa pegada mais forte, numa nova distribuição de material, numa dinâmica, numa logística diferente, tudo isso idealizado pelo pastor, para que possa te atrair ainda mais a se envolver, a valorizar a obra de Deus, buscar em conhecimento, para que possamos crescer juntos em conhecimento e na graça. Então hoje esse modelo da Escola de Sabedoria é uma despedida, porque nós vamos partir para um novo tempo, um tempo melhor. Olha que bacana isso, no meio de uma pandemia, onde tudo está parado, o culto já foi decidido como atividade essencial, e a Igreja do Evangelho Quadrangular vem evoluindo na sua programação, na sua forma de levar até você a palavra de Deus. Tudo isso para te atrair para a presença do Senhor. Então eu gostaria que você, nesse momento, enquanto já abre aí o material que está no grupo, que você também pudesse abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios,
no capítulo de número 4, e vamos entender bem aquilo que nós vamos ler, mas primeiro com a palavra nos explicando. 2 Coríntios, capítulo de número 4, a partir do primeiro versículo, o tema é tesouros em vaso de barro. Eu e você, vaso de barro enriquecido com um tesouro precioso que é a presença do Espírito Santo de Deus. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha que bacana, o Senhor brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, que se contrapõe com o que foi dito anteriormente, aonde o Deus dessa era cegou as pessoas, retendo o entendimento da palavra. Mas o Senhor brilha em nossos corações para iluminar o conhecimento da glória de Deus. Olha, por si só isso aqui já dá vontade de levantar, de glorificar e de até encerrar a aula, porque já receber isso do nosso irmão Paulo falando da igreja de Corinto, que se o Evangelho vem se perdendo, se o Evangelho não vem atraindo, é por conta da descrença das pessoas. Se o Evangelho vem se perdendo, é porque as pessoas estão se perdendo, e o Deus dessa era é que cega as pessoas, cega no entendimento, atrai com outras coisas, motiva com outras coisas. Mas o Senhor, repito mais uma vez, brilha em nossos corações para iluminar o conhecimento da glória de Deus. Então nós vamos ler agora alguns posicionamentos filosóficos sobre a existência de Deus ou não na concepção de muitos e o porquê, e algumas declarações de cristãos, mas que fique registrado que na palavra de Deus já se explica que o inimigo de nossas almas, se tem algo que ele agrada, é deixar de forma obscura o entendimento da palavra, e isso só pode ocorrer para aqueles que são descrentes, para aqueles que, quando fala descrentes, é descrer de uma obra perfeita, de uma obra que veio para te alcançar, de uma obra que veio para te transformar, de uma obra que vem se apresentar para que você a divulgue. Que poder tremendo! Nós vamos falar sobre isso. Então, se tem quem busca obscurecer, tem o nosso Deus que faz brilhar através dos nossos corações
em conhecimento a glória de Deus. Com você abrindo agora na primeira página, nós vamos começar a falar sobre um filósofo, Blaise Pascal, e ele declarou: Vere tu és Deus absconditus, que significa verdadeiramente tu és Deus escondido. Partindo dessa premissa, ele diz: religião que nega essa verdade não é verdadeira. Religião que nega que Deus não está escondido não é verdadeira. Será? Vamos seguir. Pela mesma e mais simplória explicação, como creríamos no Deus Criador do Sol, se não o conseguimos ver? Como posso eu crer num Deus que está escondido, que diz que cria, mas não aparece, é criador, mas não aparece? É essa declaração filosófica: verdadeiramente tu és Deus escondido. E ele vai mais além, que religião que não confirma isso, que Deus está escondido, verdadeiramente não é uma religião. E aí agora eu quero abrir um parênteses aqui. Qual o significado da palavra escondido? Uai, aquele que não se vê. Tá, isso aí é muito óbvio. O escondido vai além de não ver. Escondido é o que não se revela. Escondido é o que não se apresenta. Isso cabe do nosso Deus? Deus não se revelou através dos profetas no Antigo Testamento? Deus não se revelou com fenômenos na natureza? Deus não se revelou em forma humana entre nós? Deus não se revela em espírito, por isso estamos aqui? Então esse termo Deus está escondido para o nosso Deus e Senhor, porque o nosso Deus, na nossa época, ele continua se revelando em espírito. Escondido não. Por aqui já cai, por aqui a palavra já cai, por aqui 2 Coríntios 4, que nós lemos aqui, já derruba, que Deus ilumina os nossos corações para em conhecimento manifestar a glória dele. Acabou. Mas vamos continuar. Stanley Jones apresentou uma tese a respeito da condenação eterna de Lúcifer e seus anjos rebeldes. Todos eles contemplaram a glória do Altíssimo. Será por isso que, por sua misericórdia de nós, ele se escondeu? Você ouviu isso? Stanley Jones está dizendo que Satanás e seus demônios viram Deus em glória e acabou ocorrendo a queda. E por misericórdia de nós, Deus então não se revela. Primeiro que nós já mostramos que Deus se revela. Vamos só terminar aqui de ler. Paulo descreve o El Shaddai como um ser, especialmente aqueles que vinham da formação filosófica helenista, onde tinha o homem como centro de todas as coisas. No período da escolástica, Tomás de Aquino possuía o pensamento aristotélico. Você lembra que nós já conversamos qual é o pensamento aristotélico aqui? Se você não lembra, eu sei que você está aí balançando a cabeça. Lembra? Mas se os que não lembram, vão lembrar agora. Tomás de Aquino possuía o pensamento aristotélico para definir teologia como uma ciência especulativa. Reconheceu, porém, ser impossível haver certeza absoluta a respeito deste ser absconditus.
Nosso Deus não é escondido. Nosso Deus se revela. Nosso Deus se manifesta. E a sua forma de manifestar ao longo do tempo é explicada na palavra. Mas por que então? Por que então essa afirmação? Por que então se fala que é um conceito aristotélico? Vamos dizer que agora você vai lembrar das aulas passadas. Surgiram então os gnósticos, remanescentes da antiga gnose, nos primórdios do cristianismo. Mas quando surgiram os agnósticos? Gnose entendemos como a capacidade de conhecer. Só que o termo gnóstico, ele é dado àquelas pessoas que acreditam num poder divino de forma mística, sem comprovação, sem busca, que aceita aquilo que ouve e balança a cabeça. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus se manifesta. O nosso Deus mostra onde há falha, aonde o nosso Deus afirma que Ele é o caminho, que Ele me segue. Você quer conhecer o caminho? Me segue. Você quer conhecer a verdade? Me segue. Você quer ter vida? Me segue. Ele se manifesta. Então esse termo aristotélico, aonde é pautado no gnóstico, aquele que crê num Deus místico, aquilo que se aceita conceitos, deve ser assim, deve, pode ser assado, pode, mas também pode ser frito, pode, ou pode ser cozido, pode, tudo de forma mística, sem se revelar. Oh meu Deus, o véu já se rasgou, Deus já se revelou, Deus uniu a sua igreja, e o nosso coração brilha em conhecimento da glória dele. Está escrito. É difícil até dar esses termos sem se exaltar, esse assunto sem se exaltar. Para a gente que é cristão, né? Como Paulo falava, se me chama de fanático, eu sou mesmo, eu sou fanático por Jesus e pronto, vou viver para Ele. Mas é muito bom você ver como que a palavra se defende. Não depende de nós, depende de uma posição para que Deus fale através de nós pela sua palavra. E o agnóstico é aquele que não crê nessa revelação. Brigam por algo que não se comprova. Eu creio ou não creio? Em que? Não sei. Os gnósticos diziam ter capacidade de um saber superior ao dos apóstolos, uma sabedoria espiritual mais elevada. Apresentavam uma forma esotérica de crer, negando a Cristo. Essa deformidade cristã atravessou séculos, chegando aos dias de hoje como movimento Nova Era, ou visão da era aquariana. Meu Deus amado, nem vamos aprofundar demais, porque hoje nós vamos aqui ficar atentos a expressões filosóficas e cristãs sobre a existência de Deus. Mas aqui é fácil de responder. Por que que os gnósticos se consideravam superiores aos apóstolos de Cristo? Por que que eles se consideravam uma mente espiritual superior à dos cristãos, negando Cristo? Por quê? Fácil de responder. Helenismo, homem como centro de tudo, vaidade, pregam a si mesmo, se expõem, são vaidosos, falam por si, se acham sabedores de quê? De nada que se comprova, porque aquilo que eles creem, eles mesmos não buscam comprovação e aceitam tudo. E por que que num momento como esse, aparentemente um apóstolo de Cristo, por que que nesse momento um servo do Senhor parece estar numa condição inferior?
porque nós sabemos em quem nós temos crido. O Senhor fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós não precisamos bufar, nós não precisamos gritar, nós não precisamos ostentar. A glória do Senhor brilha em conhecimento aqui no nosso coração. Quem muito fala, pouco explica. Infelizmente, fora do cristianismo, a vaidade impera, o homem continua sendo o centro, mas nós nos humilhamos e diminuímos para que o Senhor cresça, para que a palavra prevaleça. Então não precisamos debater em meio à discussão, nós aguardamos um momento para que tudo sereno e com mansidão e humildade o Senhor ordene: fala da minha obra para eles, porque muitos desses vão se render, vão se humilhar para poder servir um Deus vivo e verdadeiro, assim como aconteceu conosco. O movimento chamado ceticismo deu origem aos agnósticos, que negavam a capacidade de conhecer Cristo e o Espírito Santo como Deus, porque o gnóstico crê numa força superior. Até os filósofos mesmos dizem que são deístas, ou seja, eles creem num Deus, só não busca conhecê-lo. Os gnósticos, de forma semelhante, eles acreditam no misticismo, acreditam em várias faces, em várias ideias, em vários braços, em vários ramos, aceitam tudo, porque não precisa se comprovar. Vamos respeitar, desde que o homem se projete, vamos respeitar. Por isso se julgam vaidosos, por isso se julgam os tais, porque são vaidosos. E o deísta quer fazer valer o seu pensamento, diz: tudo bem, eu creio numa força superior, mas eu penso assim. E o cristão não. E aí veio o ceticismo para uma linha, então, contraditória aos gnósticos. Vem na frente o A de negação, agnóstico. Bom, a gente não crê em nada, mas a gente aceita tudo. E vira essa bagunça que a gente está vendo, vira essa perseguição que a gente está vendo. E de que maneira que nós nos posicionamos? Adorando a Deus, felizes do culto ser transformado em atividade essencial. Olha que vitória! Olha que permissão de Deus querer a nossa adoração de forma essencial. Desde cedo, os primeiros pais da igreja usaram expressões antropomórficas para que as mentes ingênuas pudessem entender Deus. Antropomórficas é em forma humana. Então, desde cedo, os primeiros pais da igreja usavam essas expressões de forma humana para que as mentes ingênuas pudessem entender Deus. Uma coisa é certa: todos eles admitiram a possibilidade de Deus se comunicar conosco. Uai, não é escondido? Não é absconditos? Não se sustenta quando vai contra a vontade do Senhor, quando vai contra a obra do Senhor, quando vai contra a apresentação do Senhor para nós. Não se sustenta. Agora, vamos aqui para alguns teólogos. Aprecio teólogos contemporâneos como Paul Tillich, que fez uma declaração importante: se Deus é real e de tal modo sublime, tão inimaginável, esplêndido e luminoso, qualquer tentativa de prendê-lo em um jogo de palavras seria um impropério, para não dizer sandice. Se você quiser explicar Deus de uma forma clara, se você quiser
dar o conceito de Deus de uma forma sucinta, rápida, prática, sobre um ser sublime, inimaginável, esplêndido e luminoso, pode ser considerado loucura, mas escondido não, sem se revelar não. Ele é sublime, ele é inimaginável, ele é esplêndido, ele é luminoso, porque ele se revela. Felizes somos nós de termos essa revelação. Podemos chamar este ser supraessencial, ao culto a ele, usando diversas terminologias tais como supremo, altíssimo, etc. Estes são conceitos advindos das virtudes divinas que descem ao nosso alcance, dando-nos um vislumbre imaginário de quem seria aquele que chamamos a causa primeira e transcendental de todas as coisas existentes. A teologia explica Deus. Voltando aos pais da igreja, encontramos aqueles sinceros que combatiam os gnósticos. Estes insurgiram contra verdades inegociáveis, como o nascimento virginal, a encarnação, a ressurreição, sendo a pior negação, Cristo não era Deus. Foi por isso que João, ao escrever o 4º evangelho, usa autoridade para iniciar sua prédica na eternidade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Finalmente ele vai concluir de maneira peremptória: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. A teologia é uma ciência que procura provas. O que ela busca provar? Bertrand Russell, famoso cientista britânico, afirmou: toda ideia de aproximação científica não alcança a realidade íntima. Quando alguém afirma ter a verdade exata sobre qualquer coisa, você pode deduzir que está diante de uma pessoa inexata. Quem diz que tem exatidão sobre todas as coisas é um inexato. Quem diz que sabe todas as coisas, e isso eu já sei, é um inexato. Deus se revela todo dia, Deus se revela toda hora, Deus faz do jeito que quer. Estejamos sempre prontos a conhecê-lo mais e mais. Portanto, sempre haverá espaço para dúvidas e inúmeros questionamentos a respeito de Deus. De certa forma, podemos ser adeptos ao bom ceticismo. Veja o que diz Jung: queremos ter certezas e não dúvidas, resultados e não experiências. Porém, não percebemos que as certezas só podem surgir através das dúvidas. Para poder ter certeza de alguma coisa, primeiro tem que se iniciar com uma dúvida. O homem tem que parar de lutar contra Deus. O homem tem que parar de buscar ser o centro de tudo. O homem tem que parar de achar que é dono da sua própria vida. O homem tem que parar e se render para entender o significado da sua presença aqui, que é ser alcançado por um Deus que se revela, por um Deus que alcança os nossos corações, que o ilumina em conhecimento para ser glorificado, se render, ser transformado e falar: Jesus me alcançou. Hoje vive Ele, não mais eu. Hoje eu escravizo o meu corpo por amor a vocês, por causa de Cristo. Pronto.
É Deus como centro de tudo, é Jesus como centro de tudo, é Deus Pai Criador, é Deus Filho Salvador e é Deus Espírito Santo Consolador, que se encontra aqui gerando esse convencimento em alegria. A Bíblia permite e estimula o questionamento sadio, porque certezas não implicam veracidades absolutas. Todos poderão ser teólogos, porque toda revelação divina não é de particular interpretação. Todos poderão pesquisar e entender o que está revelado de forma organizada e comunicável. Viu a boca de Deus? Comunicável. Não tem nada escondido, não. Deus continua se revelando em espírito através da sua palavra. Para poder encerrar, eu quero ler para vocês um pensamento de Karl Rahner, um teólogo. Antes do crer, as montanhas eram somente montanhas e as águas somente águas. Quando se vislumbra a verdade acadêmica, as montanhas já não são mais montanhas e as águas já não são mais águas. Porém, quando se alcança a sabedoria espiritual, então as montanhas voltam a ser montanhas e as águas a serem águas. Olha a profundidade disso. Quando a gente não crê em Deus, quando a gente ainda não vive para Deus, quando a gente não tem a face de Deus revelada para nós em conhecimento, montanha é montanha e água é água. Mas quando a gente vai ter uma vida acadêmica, começamos a estudar, começamos a nos formar, nós já começamos a achar que a montanha é muito algo mais do que montanha. Afinal de contas, eu estou estudando, estou tendo uma vida acadêmica, uma busca, e as águas também não são tão águas, mas se eu alcanço, como diz Karl Rahner, quando eu alcanço a sabedoria espiritual que vem do alto, então as montanhas voltam a ser montanhas e as águas voltam a ser águas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O poder se revela na simplicidade e na mansidão de Jesus, o Senhor. A Ele a glória. Amém? Então hoje nós estamos encerrando esse modelo de escola de sabedoria. Semana que vem tem toda uma dinâmica, uma logística, uma apresentação de material diferente, como diz o pastor, numa pegada violenta, para que possamos crescer mais ainda em conhecimento, valorizando a graça de Deus. Amém? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Obrigado, Senhor, por se manifestar em nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos alcançar em conhecimento, manifestando a Tua glória, Pai. Por isso, Pai, nós queremos nos render mais ainda a Ti. Nós nos humilhamos perante a Sua obra perfeita, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor, ao Teu poder, ao Teu amor. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Abençoe, Pai, os irmãos que estão assistindo essa escola de sabedoria de hoje. Abençoe os lares, Senhor. Abençoe as finanças, Deus. Abençoe a saúde física, orgânica, mental, espiritual. Harmoniza, Pai, cada vez mais esses lares, Senhor, aonde o Senhor faz morada, onde o Teu nome é exaltado, porque felizes somos nós que vivemos pela graça, a serviço de um Deus vivo, que não se esconde e que a cada dia se revela mais e mais. Abençoa-nos, Pai, cada dia mais com a Tua presença gloriosa, em nome de Jesus. Com a Tua mão direita levantada para o céu, que a graça de nosso Senhor Jesus, o Salvador, o amor de Deus, o Pai Criador, e a comunhão com o Espírito Santo do Senhor permaneça com você hoje, para todo sempre.